E aí, pessoal? Tô a Joyce aqui com mais uma historinha aí. Bolsonaro queria pescar com Queiroz e teme bomba inflável, diz Joyce. Chamada de traidora por grande parte do eleitorado que a elegeu, a nova deputada Joyce Hasselmann agora lida com contradições e ressentimentos em torno do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, e sua família. Então ela tá revoltadinha aí, né? Vamos ler aqui então. A ex-aliada do governo, que se considerava uma filha do presidente, ganhou língua afiada para criticar o grupo. Ao mesmo tempo, evita dizer que rompeu definitivamente com o governo, à sombra da perda de mais de 730 mil seguidores nas redes, desde que brigou com a família. Então, ela inventou essa história daí e ninguém gosta dela. E agora ela tá revoltada aí, tá? Vai soltar as patas pra cima de todo mundo enquanto cai, né? Vamos ler mais um pouco então. Em entrevista ao UOL e à Folha, em Brasília, Joyce é dura ao comentar o caso do senador Flávio Bolsonaro, seu ex-assessor Fabrício Queiroz e suas movimentações financeiras atípicas. De atípicas não tem nada, né? Ele explicou tudo ali, é tudo normal. Vamos ler mais um pouco então. Apesar de a investigação ter sido divulgada há cerca de um ano, quando a deputada ainda era ligada à família do presidente. Então, quando ela era ligada, estava tudo bem, não falava nada, né? Agora que se revoltou e ninguém gosta mais dela, falou um monte de bobagem, aí ela mudou totalmente, né? Agora critica todo mundo. Vamos ler mais um pouco então. Joyce diz saber que Bolsonaro teme que estoure essa bomba no colo do Flávio, o que para ela é uma questão de tempo. Para mim é uma questão de tempo que não vai acontecer nada. Ninguém. O Flávio a princípio não fez nada, ele tem os negócios dele lá para ganhar o dinheirinho dele honesto, tem a lojinha de chocolate dele lá, comprou uns kitnets, não tem nada de atípico ou desonesto. Todo mundo de classe média faz isso aí, não tem nada com nada aí, não vai acontecer nada com o tempo. Olhamos um pouco então. Também afirma não colocar um dedinho mindinho no fogo pelo senador. Não sou hipócrita, não vou passar a mão em cabeça de corrupto. Então não passa a mão na própria cabeça então, né? Porque ele não tem nada de corrupto a princípio. Então vamos ler mais um pouco aqui. Sobre o presidente, a deputada afirma ter ouvido de um palaciano que o que Bolsonaro mais queria neste final de semana era pescar com Queiroz. Era a diversão dele no final de semana. Sair para pescar com Queiroz. Aquela coisa toda. É uma bobagem aí, nem sabe o que tá falando aí. Ele saía com Queiroz, mas não tem nada que ver. Vamos ler mais um pouco. Então, a relação do presidente com o Congresso também é criticada por Joyce. Nesta entrevista, realizada na quarta-feira, dia 18, a deputada diz que Bolsonaro agiu como lobista ao tentar indicar o filho, Eduardo Bolsonaro, para a embaixada americana. Quando vi que o presidente saiu da sua estatura presidencial para lobista de um deputado, achei que era apequenado demais, diz. Para a congressista, Bolsonaro caminha para ser a Dilma com sinal trocado, em razão do jeito agressivo de tratar ministros em reuniões oficiais, fazendo uso de palavrões. Pro Bolsonaro nunca vai ser a Dilma, porque a Dilma foi a pior presidente que o Brasil já viu, provavelmente. Uma das piores, né? Ela destruiu com a economia, o Bolsonaro até agora não destruiu com a economia, não tá mexendo tanto assim com a economia, fez várias coisas interessantes aí, então não vai ser a Dilma, e o povo sabe disso aí, né? Então vamos ler mais um pouco. Em sua disputa com Eduardo pela liderança do partido na Câmara, que entrou no campo da justiça, Joyce afirma ser a verdadeira ocupante do cargo e chama o filho do presidente de liderança zumbi. Para ela, o perfil de Eduardo é de ativista, o que não condiz com o papel conciliador de uma liderança de partido. Então ela perdeu aí, né? E agora tá brabinha porque tá perdendo tudo, né? Vamos ler um pouco então. Joyce também revelou que prestou em depoimento ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, no inquérito sobre fake news. Segundo a deputada, ela foi indagada sobre acusações que fez a CPMI
que trata do mesmo assunto. No Congresso, principalmente sobre o que ela chamou de gabinete do ódio bolsonarista. Ela que tá cheia de ódio, né, a princípio, né? Não o Bolsonaro. O Bolsonaro só faz as piadinhas dele lá e nada a ver isso aí. E essa coisa de fake news aí também não tem nada a ver. Nem todo mundo é boot aí, nem todo mundo é robô. Então, vamos ler mais um pouquinho aqui. A congressista também afirmou que é candidatíssima à Prefeitura de São Paulo pelo PSL em 2020 e que procura vices, outsiders do meio político, de fora, né? Vou ser a mulher da direita de fato em São Paulo, diz a deputada, que foi a mais votada no estado com 1 milhão de votos. Ela foi, mas agora provavelmente não vai ser mais, né? Agora ela vai, quase certo que vai perder. Então, a briga com a família Bolsonaro. A senadora chegou a ser bem próxima do presidente, o que preocupa Bolsonaro nas investigações sobre o filho dele, Flávio. E o que a senhora sabe sobre o caso Queiroz? Então ela responde aí. O que se comenta no Palácio do Planalto e também se falava antes na campanha para a eleição era da proximidade extrema do Queiroz com o presidente. Eles eram amigos de longa data, inclusive um dos atuais ministros, que eu vou reservar o nome, sempre dizia para mim, pô, tudo que o presidente queria nesse final de semana era pescar com Queiroz, que era a diversão dele no final de semana. Sair para pescar com Queiroz, aquela coisa toda. O Queiroz é separado do Bolsonaro, né? Só porque eles são amigos, se o que um faz não tem nada a ver com o outro aí. Então, a senhora acha que o presidente sabia da questão da rachadinha? Não posso afirmar que estava, ela responde, que estava acontecendo. O que estou dizendo é que as investigações apontam que sim. Que tem cara, cheiro e jeito. Não tem nada, né? Mas vamos ver. Quanto mais o Ministério Público se aprofunda nisso, ou a polícia, mais indícios de que realmente aconteceu aparece. Cheguei a defender uma época, dentro do palácio, que o Flávio Bolsonaro se afastasse e pudesse trabalhar na comprovação de sua inocência. Como é que o assessor consegue isso? Movimentar tanto dinheiro? Não era tanto dinheiro assim, né? A gente viu ali, quando o Flávio falou. A senhora se arrepende de algo na briga com a família? Não me arrependo porque eu não traí as minhas bandeiras e o que prometi ao povo brasileiro. Não fui eu quem abandonou o presidente Bolsonaro, foi ele que abandonou muitos que lutaram fielmente por ele para que nós pudéssemos fazer um país melhor. Isso aí na verdade, né? Ela tá fazendo um monte de besteira aí, falando um monte de bobagem, e é por isso que todo mundo tá abandonando ela, né? Não tem nada a ver com o Bolsonaro aí. A popularidade do Bolsonaro não tem nada a ver. Posso dar uma lista infinita de pessoas: Carlos Alberto Santos Cruz, General Luiz Eduardo Ramos, Hamilton Mourão, Gustavo Biniano, pessoas que foram fiéis, usadas e descartadas. Eu me mantive fiel o tempo todo, nunca prejudiquei o presidente. Nunca prejudicou o presidente, tá prejudicando agora, né, com toda essa bobagem. Então vamos ler mais um pouco aqui. A maioria das crises que aconteceram entre os poderes, e mesmo dentro do palácio, foi criada por um dos filhos. Ou o filho da rachadinha, ou o filho do Twitter, que ficava xingando todo mundo. Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. O Rodrigo Maia e o Alcolumbre são duas cobrinhas lá, né? Então, qual foi o ponto da sua ruptura com os filhos do presidente? Quando a coisa começou a ir para um tráfico de influência do próprio presidente para fazer o filho líder do partido, uma coisa tão pequenininha, ele mesmo ligando, colocando os ministros para ligar, para dizer que vai cortar os cargos de quem não assinar a lista, ou espaço dentro do governo. Tem prova disso aí? Então vamos ler mais um pouco aqui. Quando vi
que o presidente saiu da sua estatura presidencial para lobista de deputado. Achei que era apequenado demais. Não ia participar dessa ação. A instituição Presidência da República tem que ser preservada, apesar de quem está lá. Aí. Mais um pouco aí. Decepção com Bolsonaro. A senhora dizia que se decepcionou com o presidente. Ela responde, sim. Um pouco do caráter, do não cumprimento de palavra e do desejo de sufocar qualquer um que tenha brilho próprio. Sei que ele é muito influenciado por aquele gabinete do ódio, pelos filhos, mas ele também é responsável. A sensação que dá é que, quando o presidente começou, ele se sentia menor que a cadeira. Ela está dizendo aí, qualquer coisinha que o Bolsonaro fala é horrível, né? Não pode falar mais nada, né? Eu não sou muito a favor assim, do jeito do Bolsonaro falar, mas não vem ao caso, né? Não é... Para a esquerda, qualquer tipo de ofensa é o fim do mundo, né? Eles até acham que ofensa, às vezes, é uma agressão física, né? Eles têm essa coisa que não tem cabimento aí. Então, vou ler mais um pouco aqui. O tempo foi passando e ele está se achando maior. Isso é uma coisa muito ruim e até perigosa. A ponto de eu ver em reuniões ele bater na mesa, falar palavrões. Alguns ministros ficaram constrangidos. Lamentavelmente, me lembra um pouco o comportamento da Dilma. Não tem nada a ver o Bolsonaro com a Dilma aí, não tem nada a ver ele criticar as pessoas, aí não é o fim do mundo, tem que criticar mesmo quem merece ser criticado e não tem nada a ver. E a Dilma estava totalmente errada e afundou o país, né? Então não tem nada a ver a relação com o outro. Vou ler mais um pouco então. A senhora diria que o Bolsonaro e a Dilma com sinal trocado? Infelizmente, sim. Ele está caminhando para isso e eu espero que ele conserte. Acho que dá para consertar. Dá para consertar, né? Tu tá fazendo tudo para consertar, né? Não tá fazendo tudo para destruir ele, né? Vamos ler mais um pouco então. Se ele ouvir, se ele apreciar de fato a democracia, se ele entender que divergir, que aconselhar, não é declarar guerra. Isso aí não tem nada a ver. Ele criticar as pessoas não, é democracia, é liberdade de expressão dele, aí não tem nada a ver. Vamos ler mais um pouco então. O presidente tem algum acesso ao chamado gabinete do ódio? Tem, ela diz. Mas não sei se ele tem a noção de todo o mal que eles causam. Vou dar... Quem causa mal é aquele Maia, né? Que tá votando contra a prisão de segunda instância e outras coisinhas lá, né? Não é o Bolsonaro que tá indo contra isso aí, né? Então vamos ler mais um pouco aqui. Vou dar um exemplo claro do posicionamento do presidente. Não é uma questão de rede social. Na posse, por exemplo, fui a favor, e o ministro Biniano também, de convidarmos todos os chefes de Estado, ainda que eles não viessem. Essa turminha mais ideológica, que estimula o ódio, disse, não, ninguém que é de uma linha ideológica muito diferente da gente vai ser convidado. Isso é um absurdo. É o presidente do país, não é o homem Jair Bolsonaro. Então eu fui contra alguns discursos agressivos e que essa turma ficava estimulando. Sabe quando você pega um pitbull bravo, fica assim, pega? É assim que eles fazem. Não tem nada que ver isso aí. E ele pega? Pergunta. Ela diz, pega. Isso é inadmissível. É uma desgraça para o país, esse gabinete do ódio. Tem que desmontar esse negócio, começar tudo de novo. Começar do jeito marxista, né? Tipo a Dilma, né? Dos esquerdistas lá, o Mai e o Alcolumbre, né? Isso é que tem que começar, né? Nada a ver. Vamos ler mais então. O presidente tem a chance de, na virada de ano, dar um chacoalhão. Limpa o palácio das figuras que estimulam o ódio, que estimulam ele a ser cada vez mais grosseiro, truculento.
agredir pessoas como Michelle Bachelet. Então, eles perguntam, isso não faz parte da essência dele? Ela diz, faz. Mas qual é o papel do bom assessor? Vem cá, presidente, não fala isso porque vai dar problema. Era o que eu fazia. Não fala isso que você me prejudica nas articulações do Congresso. Não deixe os filhos baterem no Rodrigo Maia. Tem que bater no Rodrigo Maia até ele sair fora, né? Quanto mais bater no Rodrigo Maia, melhor. Aquele cara lá, Rodrigo Maia, não tem que ficar no Congresso de jeito nenhum. É um pilantra. Ele que deu o dinheiro, 157 mil para a dentadura do Feliciano lá. Rodrigo Maia tem que sair do Congresso, esquerdista, né? Tem que sair do Congresso o mais rápido possível. Vamos ler um pouco então. Eles perguntam, como vê as críticas de que a senadora só começou a agir quando doeu na própria pele? Ela diz, ficou meio assim, estupefata. É tão maluca essa crítica? Não é não, né? Quando doeu na própria pele, ela começou a criticar todo mundo, né? Menos a si própria. Então, vamos ler mais. É óbvio que eu e qualquer criatura desse mundo faria a mesma coisa. Sou deputada, não sou polícia, nem Ministério Público. Eu iria largar o meu mandato, a Previdência, para sair investigando uma coisa que falavam que existia. Mas eu não tinha tido acesso. Isso é hipócrita. Não, hipócrita é tu, né? Vamos ler um pouco então. Mas não é investigar, é ir contra os ataques. Ela diz, eu sempre fui contra os ataques. Quem fala ou é mal informado ou é hipócrita. Basta um Google no meu nome, a época que esses ministros foram fritos, e todos vão ver que eu saí em defesa deles. Briguei com o presidente da República por causa de Santos Cruz. Disse o quanto estava errado. É óbvio que, se me jogam na jaula dos leões, tem que me defender. Tu não só te defende, né? Ela tá também atacando todo mundo, perdeu totalmente o controle aí, né? Vamos ler um pouco então. Gabinete do ódio. A senhora entregou provas a alguma outra autoridade além da CPMI? Ela diz, entreguei para o Supremo na semana que passou. Fui ouvida por um grupo que está acompanhando o processo. As investigações de fake news e de ameaças contra o ministro do Supremo. Pelo que eu saiba, vão investigar. E não vão achar nada, né? Não tem, isso é um monte de bobagem. Então vamos ler mais um pouco. Meu depoimento foi sigiloso, então não posso entrar no mérito. Eles se interessam por todo o processo de como cheguei até o gabinete do ódio e como era o trâmite e como consegui chegar naqueles dados todos. Tudo um monte de bobagem que não vai dar em nada, né? Um monte de história que ela inventou aí e que a esquerda está toda tentando inventar história. Assim como nos Estados Unidos, né? Fica tentando inventar história e depois se dão mal, né? Então vamos ler mais um pouco aqui. Pode chegar até o presidente, aí é com os investigadores. Eu sou alguém que quer a verdade, que não é contra A, B ou C. Agora, aonde vai chegar? A verdade, a tua verdade, que é um monte de mentira inventada, né? Então vamos ler mais um pouco. Algum desses ataques foram coordenados ou tiveram alguma orientação do presidente? Me sinto constrangida em falar porque, ela diz. Se eu abrir conversas privadas minhas com o presidente, que foi uma outra coisa que eu não fiz na CPI, pedir reservas conversas com ele, acho que fica feio. Não quero abrir conversas privadas minhas com o presidente porque não precisa. Porque provavelmente deve ter um monte de coisa que desfaz todo o teu argumento, né? Se tivesse, tu ia falar com todo prazer, te aposto. Então vamos ler mais um pouco aqui. Por quê? Ter esse tipo de coisa nas suas conversas privadas com o presidente? Eu não vou dizer. Não, vai dizer, né? Porque é tudo invenção. Vamos ler mais um pouco então. Existe a suspeita no Supremo de que pessoas do gabinete do ódio
estejam fazendo os ataques contra os ministros da corte. Ela diz: quando se fala em gabinete do ódio, temos estruturas. Tem a física, que funciona com os meninos no palácio, que ficam inflamando o presidente, escrevendo discursos mais pesados e fazendo coisas também para as redes sociais. E o grupo que reúne assessores de vários deputados, incluindo os filhos, para montar as estratégias, calendário de ataque, não é a mesma pessoa que faz todo dia. Aí é um grupo maior. Não tem nada que ver isso aí. Ideia de marxista aí, de que os outros estão planejando tudo, né? Quando o Bolsonaro, provavelmente não. Ninguém tá planejando nada, né? Não tem nada que ver isso aí. Vamos ler mais um pouco então. Teria dinheiro envolvido para manter esse tipo de operação? Ela diz: sim, tenho pistas, mas não posso falar sem provas. Há um financiamento, primeiro público, de salários de assessores que tinham que estar trabalhando para o deputado. Para o povo, estão trabalhando em denegrir reputações, fazer dossiês falsos ou forjar informações. Isso aí é o que tu tá fazendo e o Maia, né? Mas vamos seguir. E quem paga os disparos de robôs? Essa é uma pergunta que tem que ser respondida. Ela tá obcecada com essa coisa de robô, né? Não para de falar em robô, né? Então vamos seguir lendo aqui. Tem um mercado de páginas que você já compra com seguidores e a transforma a página com o nome movimento não sei o que. Quem está financiando isso? Ninguém. Isso aí não existe. Isso é uma bobageira aí. Então vamos ler mais um pouco. Na campanha houve isso. A minha participação na campanha nunca envolveu nada de internet com o presidente, por uma questão muito simples. Carlos Bolsonaro, vereador do PSC Rio de Janeiro e filho do presidente, eu até quis. Cheguei a fazer uma reunião com o presidente. O Eduardo estava certo. O Flávio também. Foi na casa do Flávio, um belo apartamento na Barra, belíssimo apartamento. E eu disse: olha, vamos organizar essa campanha. Vamos fazer a coisa. Ela fica falando essa coisa de belíssimo apartamento aí só para dizer, ele é rico, não sei o que. Isso aí é coisa de inveja, aí, coisa de marxista, né? Vamos seguir lendo então. Mas Carlos nunca deixou a gente se aproximar do núcleo estratégico na internet. Era ele que tinha as senhas, cuidava, decidia. Isso aí é bobageira, né? Invenção. O que ela quer? Nem era para ter acesso mesmo. Não tem que dar acesso pro Maia, nem para nenhum desses esquerdistas aí. Então, a segunda parte aqui. A briga no PSL. Quem é hoje o líder do PSL? No papel e na prática? De verdade, sou eu. Não é nada, né? Mas vamos ver. Existe uma liderança do Eduardo Bolsonaro que é meio zumbi, que foi montada em cima de deputados suspensos pelo partido e por um juiz que deu uma decisão das mais absurdas que eu já vi na minha vida. Ele resgatou o estatuto do partido e enfrentou o legislativo. O PSL provavelmente vai se desfazer, né, agora. Nem vai ter... Ou vai se unir com outro partido aí, porque né, já não tem mais força, né? Vamos ver, seguir vendo aqui. Ela diz: a gente está comprovando, na justiça, a extrema má-fé que esse grupo usou. É uma decisão absurda e a gente vai derrubar na justiça em questão de dias. Continuei fazendo as orientações nesses dias porque os deputados acabam ficando sem ter a quem recorrer, porque o líder precisa atuar como líder, estar com outros líderes, ter um bom relacionamento com o presidente da Câmara, chegar no microfone, ficar xingando a oposição é papel de ativista. Não tem nada que ver, né? Tem que xingar quem merece ser xingado e é isso aí. Como ficam os parlamentares do PSL? Acho que deveríamos só xingar, mas até ali, né?
Eu não sou a favor de muito xingamento, mas também não ele pode fazer o que quiser e tem que ir atrás mesmo de quem tá fazendo coisa errada, né? Mas vamos seguir aí. Como ficam os parlamentares do PSL? Acho que deveríamos abrir as portas para aqueles deputados do PSL que não querem ficar. Sou liberal e acho que a democracia é isso. Não querem ficar, podem ir embora. Querem construir do partido? Lindo. Mas não use o PSL para atacar o PSL. O PSL está implodindo, né? Todo mundo vai se atacar e vai se destruir esse partido aí. Vamos seguir lendo aqui então. Sem o apoio do presidente, como o PSL vai atrair candidatos e eleitores? Quando o Bolsonaro começou no PSL, diz ela, ele não era acreditado por praticamente ninguém. Tanto que partidos como o PP não queriam Bolsonaro. O PSL, junto com ele, ajudou a construir essa onda. Dizer que as pessoas só vieram na esteira quando muita gente começou a apoiar a ele quando ele só tinha 4% de intenção de voto. Chega perto da disfarçatez. Fosse um outro candidato com o mesmo posicionamento, o resultado também seria esse. Partidos são feitos de pessoas. Não tem nada a ver, né? Todo mundo apoiou o Bolsonaro aí, todo mundo sabe. Ele ganhou honestamente aí. Então, outra parte aqui, as eleições. A senhora pretende se aproximar de alguma outra figura política em 2022? Ela diz, o ano de 2022 está muito longe. Só uma coisa tenho certeza, a reeleição é uma desgraça para o Brasil. Como assim é uma desgraça para o Brasil? Vamos seguir lendo aqui então. Eu não apoiarei Bolsonaro, isso é óbvio, né? Mas vamos ler aqui. Caso venha a reeleição. Antes que algum lunático fale, eu já dizia isso na campanha. Queria apoiar Jair Bolsonaro. Que ele é um homem duro, que o Brasil precisa disso agora. Mas que é muito chato para ficar 8 anos. É chato por quê? Tu quer coisas diferentes, só quer... Isso também é coisa de marxista, né? Sempre querer destruir, querer essas coisas aí. Então, vamos ler mais um pouco aqui. A pergunta. A senhora será candidata à Prefeitura de São Paulo? Quem será o seu vice? Candidatíssima, ela diz. Saiu pelo PSL. Se o PSL existia até lá, né? Vamos seguir lendo aqui. Vou ser a mulher da direita de fato em São Paulo. Vou enfrentar a esquerda. Tu não é... Tu apoia o Maia, tu não é da direita nada. Mas vamos seguir lendo aqui. O Fernando Haddad, se ele vier. Aliás, eu estou adorando que ele venha porque quero impor uma derrota definitiva a essa tropa aí do PT em São Paulo. Ela é que é essa Joyce é que é a falsa direita, né? Ela não é direita de verdade, né? Mas vamos seguir lendo aqui. Tenho conversado com alguns gestores que não são políticos muito importantes no cenário nacional para vir comigo numa vice. Então, a pergunta aqui. A senhora apoiaria uma proposta de emenda constitucional para mais se reelegerem em 2021 na Câmara? Há também uma reclamação constante dos líderes do Congresso de que não há articulação do governo. Por que isso não muda? Então ela responde: a articulação vive aos trancos e barrancos por conta das condutas do próprio governo. Eu construía a ponte, ligava lá ao Congresso, chegava pertinho do Planalto para a gente ter uma paz. Vinha alguém e bum, jogava uma bomba. O negócio é que tu tá jogando um monte de bomba aí e ninguém tá fazendo mais nada, né? Tu é uma das maiores bombas aí no Congresso e eu falando um monte de bobagem aí de robô e não sei o que mais. Né? Mas vamos seguir lendo aqui. Ela diz: lá ia eu de novo. Corria para a casa do Rodrigo, corria para a casa do Davi, ia a reuniões de líderes, tentava acalmar. Ficava puxando o saco do Maia, né? Então vamos seguir lendo aqui.
A própria oposição chegou a elogiar minha atuação. O líder do governo da Câmara é inepto, não tem a menor condição. No Senado, o líder tem lá a sua experiência, mas também passa por alguns perrengues e, às vezes, toma algumas das posições que eu não tomaria, diz ela. Daí tem a pergunta, pode citar um exemplo? Trabalhar contra a segunda instância, mesmo que o presidente me peça. Por quê? Porque pode ser uma proteção, até mesmo no eventual caso do Flávio acabar caindo no meio dessa confusão toda. Quanto ao Rodrigo vir para uma reeleição, não, mas antes aí, esse negócio dela da prisão em segunda instância é definitivo, aí diz quem é bom e quem é mal, né? Então, se ela tá... Os que estão se aliando com o Maia para ir contra a prisão em segunda instância são todos cobras aí no Congresso, é bem simples de ver. Não, a pessoa tem que ir presa aí, não tem que ficar, sei lá, 25 anos aí tramitando instâncias e é isso aí. Então vamos seguir lendo aqui. Quanto ao Rodrigo vir para uma reeleição, acho que é cedo para a gente falar sobre isso, diz ela. Tem que se ouvir outros líderes. Tem que ter uma maioria, não adianta. O Rodrigo tem sido um presidente excepcional e olha que tivemos rusgas no passado recente. Rodrigo é uma porcaria, né? Não tem cabimento. Defensora do Rodrigo tem que perder tudo, tem que ser expulsa junto com o Rodrigo. Os dois que vão bem longe aí de qualquer prefeitura, São Paulo, tem que sair bem longe de qualquer coisa da política, tinha que caçar ela.